Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a memória e suas alterações, que é o capítulo 15 do Dao Galahong. Então, algumas definições básicas. A memória é a capacidade de registrar, manter e evocar as experiências e os fatos já ocorridos. Então, ele vai se relacionar com a consciência, com a atenção e o interesse afetivo. Kandel, de 2003, falava que perder a memória leva à perda de si mesmo. E Izquierdo falava que somos aquilo que recordamos. E há alguns tipos de memória. Tem a memória cognitiva e psicológica, que permite o indivíduo registrar e conservar e evocar a qualquer momento os dados aprendidos. A memória genética ou genótipo, que é a informação biológica adquiridos ao longo da história filogenética da espécie, que é o RNA e o DNA. A memória imunológica, que é a informação registrada e potencialmente recuperável pelo sistema imunológico. Tem a memória cultural, que são os conhecimentos, as práticas culturais, os costumes, valor, arte, ideologia, preconceito e estilo de vida. A memória cognitiva que a gente falou, ela tem 3 fases. Tem a fase do registro, que é a percepção dos órgãos sensoriais, o gerenciamento e o início da fixação. Tem a fase de conservação, que é a retenção da memória. E a fase de evocação, que são as lembranças, as recordações e a recuperação. A formação da memória, então, está associada às estruturas límbicas temporomediais, que é o hipocampo, as amígdalas e o córtex entorrinal. Eles vão estar associados à consolidação dos registros e à transferência das unidades de curto prazo para longo prazo. Então, nessa imagem a gente consegue visualizar o córtex entorrinal, que é uma estrutura límbica bastante importante nessa formação da memória. Então, o substrato neural da memória de longo prazo, ele vai estar localizado nas áreas de associação neocorticais, principalmente frontal e temporoparieto-occipital. A memorização de longo prazo, ele depende de mecanismos neurais do tipo sprouting e remodelagem neural para conseguir convertê-las. E também a memorização rápida e de curto prazo, em que há diversos mecanismos bioquímicos envolvidos. E eles também observaram que interrupções bilaterais do circuito hipocampo, mamilo, tálamo e cíngulo ocorrem a incapacidade de fixação das síndromes amnésticas. Então, o processo de fixação ele depende de diversas coisas, entre eles nível de consciência, atenção global, sensopercepção preservada, vontade e afetividade, conhecimento prévio, capacidade de organização do conteúdo, organização temporal das repetições e canais sensoperceptivos envolvidos na percepção. Então, imagens, sons, dentre outros. Então, já a conservação da memória está muito influenciado na repetição de eventos ou de práticas e também na associação com outros elementos cognitivos. Então, alguns termos que também confundem com memória. Então, a evocação é a capacidade de recuperar e atualizar os dados fixados. Então, normalmente na hora de estudar. Esquecimento é a impossibilidade de evocar ou recordar. O reconhecimento é a capacidade de identificar o conteúdo minêmico como lembrança e diferenciar isso de uma imaginação, de uma representação imaginativa e de alguma representação atual. E é um conceito chamado priming, que acontece bastante nos músicos, que é a evocação de um conteúdo minêmico através de alguns fragmentos. Então, o músico ele vai lembrar uma obra inteira através de 3 notas musicais, muitas vezes. Há também o esquecimento, que é o oposto da evocação. Ele vai se dar por 3 vias. Há o esquecimento fisiológico, que é por desinteresse ou por desuso. Há também por repressão, que Freud falou muito, que é quando a memória fica estocada no pré-consciente, reprimido, irrecuperável somente por esforço próprio. Normalmente, então, eles são desagradáveis. E também o esquecimento por recalque, que Freud falou que em certos conteúdos minêmicos, devido ao fato de serem emocionalmente insuportáveis, eles são banidos da consciência, podendo ser recuperáveis somente em circunstâncias especiais. A lei de Ribot do século XVIII tentou explicar uma sequência da memória, tanto de formação quanto de destruição dela. Então, quando o indivíduo sofre uma lesão ou uma doença cerebral, ele tende a perder os conteúdos de uma sequência. Ele perde o conteúdo na ordem e no sentido inverso que os adquiriu. Ele vai perder primeiro os elementos recentes e depois os mais antigos. Ele vai perder primeiro os elementos mais complexos e depois os mais simples. Perder primeiro os menos habituais e depois os mais familiares. E também primeiro os mais neutros, depois os afetivos e no fim os hábitos costumeiros da pessoa. Então, na nossa prática, quais são os tipos de memória? Tem a memória imediata ou de curtíssimo prazo, que são de poucos segundos até 1 a 3 minutos. Ele vai confundir bastante com a atenção e ele depende de alguns elementos, como a concentração, a fatigabilidade, o treino e as integridades das áreas pré-frontais.
A memória recente e de curto prazo, que é de minutos até 3 a 6 horas, que tem capacidade limitada e depende das áreas mediais dos lobos temporais, córtex entorrinal que a gente já mostrou e parietal posterior. E a memória remota de longo prazo, que pode durar de meses a anos, que é a capacidade de evocação de informações e acontecimentos no passado. Ele é de alta capacidade e depende bastante do hipocampo, das áreas corticais difusas de associação. Há também memórias específicas, a explícita e implícita. A primeira é adquirida de forma consciente e eles são bem relevantes do ponto de vista clínico, então são lembranças de fatos autobiográficos. E a implícita, que é adquirida de forma automática, então o indivíduo não se dá conta de que está realmente aprendendo. Então, normalmente, a bicicleta, uma língua nova, francês, inglês, etc. A declarativa e a não declarativa. A declarativa está relacionada a fatos e eventos memorizados que são possíveis de declarar verbalmente. Então ele está bem relacionado com essa explícita que a gente falou agora. Falar o que ele comeu ontem, o que ele fez ontem. E também a não declarativa, que é a capacidade motora, sensorial ou linguística. A memória de trabalho. A memória de trabalho, que é um conteúdo explícito e declarativo. Então um exemplo bem claro é tentar decorar um número de telefone. Então, eles vão ser ativas por um curto prazo, de 1 a 3 minutos, a fim de serem manipuladas com o objetivo de selecionar um plano de ação e executar. Ele é gerenciador. Ele vai usar o que ele tem para tentar pegar as informações necessárias e tentar executar a ação. Ele está associado às regiões corticais. Então, pré-frontal, Broca e Wernicke vai usar as tarefas verbais e as tarefas visoespaciais vão usar a parte pré-frontal ou parte occipital. E como a gente vê isso? Muito através do Mini-Mental, aquelas atividades de desenhar, de recordar, vai ajudar bastante. Ele vai acontecer nas demências, no Alzheimer, na esquizofrenia, TDAH e no toque. A memória episódica, que também é um exemplo de uma função explícita e declarativa, que ocorre normalmente em eventos concretos, em geral autobiográficos, bem circunscritos e em determinado momento, local e contexto. Então, falar o que aconteceu na noite anterior. Ele vai obedecer à lei de Ribot, vai acontecer bastante nas regiões da face medial dos lobos temporais, que é o hipocampo, e os córtex entorrinal e peririnal. Também a gente vai observar bastante no Mini-Mental, que é pedir para repetir palavras ou frases, que é o nem aqui, nem ali, nem lá. E nesse caso, os relatos de acompanhante é muito importante. Vai acontecer na síndrome de Korsakoff, Alzheimer também, doença frontotemporal e demência vascular. A memória semântica, que também é explícita e declarativa, é o registro e retenção de conteúdos em função do significado que elas têm. São arquivos de reconhecimento. É um componente de memória de longo prazo e corresponde à nomeação e à categorização. Fazendo uma comparação com a episódica, lembrar do almoço na casa dos avós em São Paulo no mês passado depende de uma memória episódica. Mas o conhecimento das palavras, como avó, São Paulo, almoço, vai depender dessa parte semântica. Suas alterações vão acontecer mais na região inferior e também lateral dos lobos temporais. E o Mini-Mental vai avaliar nessa parte de nomear objetos e também o dizer o maior número de animais possíveis. Acontece de novo no Alzheimer, mas também no AVC e nas encefalites. A memória de procedimento é ao contrário. Ela é implícita e não declarativa. Ele é o tipo de memória automática e não consciente. Então, andar de bicicleta, digitar, tocar violão, falar uma língua nova. E ela pode ser até explícita, então aprender a dirigir segundo algumas ordens que a gente faz na autoescola. A memorização, então, ela é bastante lenta e exige bastante prática e conhecimento do paciente. Ocorre em área motora suplementar, gânglio da base e no cerebelo. Então a gente verifica as alterações vendo a perda de habilidade motora e visoespacial, como pregar botão, escrever, ou grande dificuldade de aprender novas memórias. Ocorre bastante no Parkinson, Coré de Huntington, paralisia supranuclear progressiva e a degeneração olivo-ponto-cerebelar. Já nas alterações quantitativas, há a hipermnésia, que ela é mais uma alteração do taquipsiquismo do que da memória mesmo. A hipomnésia, que é a perda da capacidade de fixar, manter ou evocar conteúdos antigos. Então tem a psicogênica, que é a perda de memória focal, algum estresse ou algum símbolo, alguma coisa afetiva alterando. Tem a amnésia orgânica, que é menos seletiva e vai seguir a lei de Ribot. Tem a amnésia anterógrata, que não tem a fixação dos elementos mnemônicos a partir de algum fato ou do dano cerebral. Então ocorre bastante num distúrbio neurocognitivo.
E a amnésia retrógrada, que é de conteúdos para além do que aconteceu. Então, depois de um trauma, depois de uma doença, de um quadro dissociativo. E na TCE pode acontecer a retroanterógrada. Vai alterar o que aconteceu antes e depois do trauma. Já na alteração qualitativa, a gente vê as paramnésias, que envolve a deformação do processo de evocação dos conteúdos minêmicos. Então vai ter uma lembrança deformada. As ilusões minêmicas é um acréscimo de elementos falsos a um núcleo verdadeiro que já aconteceu. Então ele vai ficar meio fictício. Vai ter um pai que vai ter 2 filhos e ele vai falar que teve uma centena de filhos. Ele ocorre bastante na esquizofrenia, na paranoia, na histeria grave e nos transtornos de personalidade. Há alucinações minêmicas, que são criações imaginativas de fatos que não aconteceram. Pode ser fisiológico, acontece bastante quando você vai tentar recordar de um evento na infância, mas também ocorre bastante na esquizofrenia e em outras psicoses. Tanto a ilusão quanto a alucinação são material básico para qualquer delírio que o paciente possa elaborar. Há também as fabulações ou confabulações, é a mesma coisa, que são invenções do paciente para preencher um vazio da memória. Ela é totalmente involuntária, tá? Não tem intenção de enganar. E elas podem ser produzidas ao perguntar para o paciente o que ele fez na noite passada ou no domingo anterior, que a gente fala que são as fabulações embaraçadas. Elas vão ser diferentes das ilusões e das alucinações porque elas não podem ser produzidas, induzidas ou direcionadas. O paciente vai falar para você. Ocorre muito na síndrome de Korsakoff, isso é muito comum, tá, gente? E na TCE, na encefalite e na intoxicação por monóxido de carbono. E ele pode estar associado à pseudologia fantástica ou mentira patológica. E é uma construção de histórias fantasiosas com pé na realidade e elas são vividas com tanta intensidade que o paciente realmente vai acreditar nelas. E há também as criptomnésias, que é um falseamento da memória. Então o paciente vai resgatar essa memória sendo um fato novo. Acontece bastante na doença de Alzheimer. Na ecmnésia, há uma recordação muito rápida de fatos que aconteceram no passado e está associado àquelas experiências de quase morte. Então, vai ter um flashback de tudo que aconteceu na vida dele. Mas também pode acontecer na crise epilética, na histeria e no estado de hipnose. A lembrança obsessiva é o surgimento espontâneo de memórias, de imagens e de conteúdos passados que passaram pela consciência e não pode ser repelido voluntariamente. Então vamos mudar um pouquinho o assunto e vamos falar das agnosias, que são da parte mais de reconhecimento. Ela pode ser neurológica, que é o mais comum a gente estudar a partir daí, mas também pode ter de acordo com os transtornos mentais. Então as agnosias são déficits de reconhecimento de estímulos sensoriais, objetos ou fenômenos. E eles não podem ser explicados por déficits sensoriais ou distúrbio de linguagem ou de perdas cognitivas globais. Tem diversos tipos, então vamos começar a falar sobre elas. Tem a agnosia perceptiva, que é secundária a uma lesão bilateral nas áreas primárias, então o paciente ele não vai reconhecer porque ele não vê. Tem a agnosia associativa, que é déficit na formação do percepto. Após um reconhecimento adequado, a impossibilidade de associar-se corretamente a um sentido. Então tem a agnosia tátil, um dos exemplos é a estereagnosia, que é a incapacidade de reconhecer a forma dos objetos mesmo colocado nas mãos. Tem a agnosia tátil propriamente dita, que é quando o paciente identifica as formas elementares do objeto, mas há incapacidade de reconhecimento global dele mesmo. Tem a agnosia visual, que é quando o paciente enxerga, mas ele não reconhece o que é. E tem a prosopagnosia, que é a agnosia de reconhecimento de faces e a incapacidade de reconhecer membros ou também de reconhecer a parte sobre o todo. Em relação à agnosia auditiva, a gente sabe mais as partes específicas dela. Então, a agnosia auditiva seletiva é a incapacidade de reconhecer sons não linguísticos. A agnosia verbal ou surdez verbal pura é uma lesão na área auditiva primária bilateralmente ou em certas lesões subcorticais, no qual o paciente pode ler, escrever, falar, mas ele não entende qualquer palavra, ele vai ouvir mais ruídos. E a cegueira verbal pura, que é quando o paciente fala, escreve e entende palavra falada, mas não consegue entender palavra escrita. E outros, que é a nosognosia, que é a incapacidade de reconhecer um déficit ou doença que o acomete. A anosodiaforia, que é a incapacidade de reconhecer o estado afetivo que se encontra. A simultagnosia, que é a incapacidade de reconhecer mais de um objeto ao mesmo tempo. A grafestesia, que é o reconhecimento da escrita pelo tato.
E a paramnésia reduplicativa. Reconhece que está no hospital, mas ele também fala que está na própria casa. Ele também está muito associado a fenômenos delirantes. Então há o falso desconhecimento, que é quando o paciente não reconhece pessoas muito familiares. A síndrome de Capgras, fenômeno muito interessante, que é quando o paciente afirma que uma pessoa próxima e familiar o visitou, é na verdade um sósia quase idêntico. E também há o Capgras inverso, que é quando o paciente acredita que outra pessoa transformou-se fisicamente a ponto de se tornar idêntica a ele mesmo. Há também a síndrome de Fregoli, que é um falso desconhecimento delirante e que o paciente identifica falsamente uma pessoa estranha como se fosse alguém do seu círculo pessoal. E também há o Fregoli inverso, que é quando o paciente acredita que houve uma mudança radical na aparência do sujeito sem alteração do próprio self. Há a síndrome de intermetamorfose, que é quando o paciente fala que uma certa pessoa do seu próprio círculo familiar, normalmente perseguidor, e outra pessoa estranha, também perseguidora, elas têm características físicas e psicológicas em comum. E qual que é o valor disso? Ele acontece bastante na esquizofrenia, nas depressões graves e nas síndromes psicoorgânicas, podendo também acontecer de forma isolada. E também tem fenômenos não delirantes, como o déjà vu, o déjà entendu, o déjà pensé e o déjà vécu, que é quando o indivíduo tem a nítida impressão que está vendo, ouvindo, pensando ou vivenciando algo que já aconteceu no passado. E o jamais vu, que é quando o doente já passou por determinada experiência, mas ele acredita que nunca viu, ouviu, pensou ou sentiu. E qual que é o valor diagnóstico? Ele pode acontecer bastante na fadiga ou em estado de esgotamento, não sendo alterações patológicas. Pode acontecer na epilepsia e nas psicoses tóxicas, mas só nisso. E como a gente vai avaliar isso no paciente? Na memória recente, algumas perguntas são muito comuns, que é há quanto tempo está na enfermaria ou no ambulatório, onde que dormiu, onde estava ontem e há uma semana. E o que comeu ontem e hoje? Que horas levantou, trabalhou, estudou ontem? Há quanto tempo a gente está conversando e quem sou eu e qual é o meu nome. E memória remota é mais na parte de identificação. Então, estado civil, com quantos anos se casou, divorciou, como chama seu cônjuge, em que cidade se casou, se tem filhos, qual o nome, qual a idade, como chama seus pais, se eles estão vivos, onde que nasceu, se foi na escola, qual que é o nome da escola, qual o nome dos colegas, dos professores e o nome dos últimos presidentes. E também tem testes. Na memória verbal, memorizar 4 palavras, depois de 5 a 10 minutos, repetir. E memória visual, mostrar 4 objetos e depois de 5 a 10 minutos, renomear. E por testes por associação de palavras. Então, usar 10 pares de palavras opostas, então alto e baixo, direita e esquerda, e o paciente vai dizendo a palavra conforme você vai falando o oposto. E o teste de memória lógica, que é contar uma história simples, com 15 itens, e o paciente tem que repetir mais ou menos uns 5 ou 6 delas. Tá aqui um exemplo do Pedro, tá? Não vou repetir aqui, mas você pausa o vídeo e verifica uma historinha ou faz uma historinha parecida para ele. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida ou pergunta, coloca aqui nos comentários. Para saber mais informações, segue a página do Instagram, do YouTube ou do Facebook, que é o Psique Pontual. E bons estudos, gente!